Boa noite e bem-vindos ao On The Record, o programa de entrevistas aprofundadas da i24 News. Durante a guerra de 40 dias com o Irã, mais de 85% dos ataques da República Islâmica foram direcionados aos seus vizinhos árabes do Golfo, assim como ao Iraque e à Jordânia. Mas foi os Emirados Árabes Unidos que foram mais atacados, com o Irã lançando mais de 2.800 drones e mísseis contra o país, mirando prédios civis, instalações de petróleo e infraestrutura sensível. Esses ataques continuam até hoje, apesar do cessar-fogo. Agora, nas últimas semanas, surgiu a informação de que os Emirados Árabes Unidos não ficaram de braços cruzados diante desses ataques e responderam militarmente contra o Irã, inclusive atingindo uma importante refinaria de petróleo iraniana. Para analisar o impacto da guerra nos Emirados Árabes Unidos e como isso pode afetar as relações de Abu Dhabi, tanto com o Irã quanto com Israel, estou acompanhado por Sua Excelência Derar Belou Al-Falasi. Sua Excelência Al-Falasi é ex-membro do Conselho Nacional Federal dos Emirados Árabes Unidos, o órgão parlamentar emiradense. E atualmente é presidente, CEO e cofundador do grupo Al-Majlis, uma empresa de consultoria estratégica e assuntos públicos com sede em Dubai. Ele também é presidente da Cruikshank and Dean Global Intelligence e fundador da Fundação Watan Al-Imarat, um dos principais institutos de políticas públicas do CCG, onde anteriormente atuou como diretor executivo. Sua Excelência Al-Falasi, muito obrigado por participar. Obrigado. Agora, para começar, acho que o que muitas pessoas estão curiosas para entender é porque que os Emirados Árabes Unidos foram os mais atacados. Por que o Irã escolheu atacar os Emirados Árabes Unidos mais do que qualquer outro país, até mais do que Israel, durante esta última guerra? Obrigado por me receber aqui. Acho que é muito simples. Estamos do lado oposto da ideia deles, de todo o pensamento negativo que eles têm. Você tem os Emirados Árabes Unidos e o outro lado, que acreditam na harmonia, que acreditam na tolerância, que acreditam na convivência, que odeiam algo chamado terrorismo, extremismo. Nós erradicamos isso enquanto os iranianos ainda acreditam nisso e tentam exportar para todos os lugares. É por isso que eles não gostam dos Emirados Árabes Unidos. E eu acho que os Emirados Árabes Unidos também foram uma pedra no sapato deles, sabe? E dizendo o que Sua Alteza Sheikh Abdullah disse, nós não vamos mais aceitar chantagem, sabe? Agora, o fato é que os Emirados Árabes Unidos não iniciaram essa guerra. Ela foi iniciada pelos Estados Unidos e Israel. Autoridades emiradenses disseram que os Emirados Árabes Unidos foram arrastados para a guerra. E então, entrar nessa guerra foi a decisão certa, na sua opinião? Eu acho que os Emirados Árabes Unidos, desde o começo, antes da guerra, estavam tentando conversar com o Irã. Olha, nós não queremos a guerra. Já tivemos guerras demais aqui. Tentamos fazer de tudo. Ou seja, nada virá dos Emirados Árabes Unidos ou de outros países do Conselho de Cooperação do Golfo. E eles sabem disso, sabe? É tudo mentira o que eles dizem. E outra coisa, você não pode exigir de outro país, você não pode ter um relacionamento com Israel, você não pode se relacionar com o Irã ou ter uma base. Isso não diz respeito a você. Este é um país que tem soberania e toma suas próprias decisões. Então, ou você, sabe, fica quieto e aceita isso, mas parece que eles não têm coragem de atirar nos americanos ou nos que estão lá, então eles foram atrás dos árabes, digamos, países, especialmente o CCG, especialmente os Emirados Árabes Unidos, porque os Emirados disseram, não podemos aceitar o que vocês estão fazendo. Então, eles enviaram quase 50% de toda a campanha está nos Emirados Árabes Unidos. Agora, você está falando sobre a necessidade de pôr fim à agressão do Irã. E, de fato, estamos aprendendo, com o passar do tempo, que os Emirados Árabes Unidos, como mencionei na minha descrição inicial, não ficaram de braços cruzados e realmente responderam militarmente
contra o Irã, com ataques tanto antes quanto depois do cessar-fogo. Agora, o que você pode compartilhar sobre a extensão dos ataques militares dos Emirados Árabes Unidos contra o e o Irã durante a guerra? Não há nada dito oficialmente, vamos dizer assim, mas temos o direito de retaliar porque seguimos todos os trâmites diplomáticos. Sabe, temos a resolução da ONU conosco, que é uma decisão quase unânime. Temos o Conselho de Direitos Humanos, que apoia os direitos humanos. Então, seja o que vier depois disso, sabe, algo, mas não existe nada chamado, sabe, oficialmente, não existe nada. Mas eles sabem que os Emirados Árabes Unidos não vão tolerar mais esse tipo de besteira, sabe? Se você fala sobre o Irã e precisa, sabe, ensinar algo para eles, tem que entender que é um problema que vem desde 1979. E eu escrevi um artigo, todo o problema no Oriente Médio começou a partir disso, sabe? E eles arruinaram tudo. Mas o problema é que quando você fala com o Irã, você também precisa fazer uma mudança na Constituição deles. Porque na Constituição há um capítulo que fala sobre a exportação da revolução. Quero dizer, qualquer um que vier terá que seguir a Constituição. Então, a Constituição deles lhes dá o direito de exportar a revolução. E eles são responsáveis por todos os xiitas. E têm que fazer isso. Então, temos um problema na Constituição deles, além de um problema na mentalidade deles. Você sabe. Então você está falando sobre a necessidade de pôr fim à agressão do Irã, mas também que os Emirados Árabes Unidos reservam seu direito à autodefesa. Então, com relatos indicando que os Estados Unidos estão pressionando os Emirados Árabes Unidos a serem mais agressivos contra o Irã, incluindo até mesmo uma possível ofensiva terrestre, quão realista é esse cenário? E você apoia uma resposta mais enérgica dos Emirados em relação ao que vimos até agora? Acho que os Emirados Árabes Unidos deixaram isso claro para todos, sabe? Os Emirados têm suas próprias decisões, nós tomamos nossas próprias decisões. Podemos tomar a decisão certa. E como você pode ver, depois do ataque de ontem, os Emirados disseram que têm o direito de retaliar. É uma questão de tempo. É só uma questão de tempo. Precisamos aguardar até que as investigações esclareçam a origem. E é uma guerra por procuração, é uma guerra com o Irã. É tanta coisa, então uma decisão será tomada. E estamos apoiando 100% o nosso governo para fazer a coisa certa, sabe? Sabemos que eles farão a coisa certa. A coisa certa agora é acabar com essa loucura, que é o Irã está fazendo isso. A loucura é que mesmo na negociação, eles dizem que não vão. E, sabe, deixa eu dizer uma coisa. Eles têm duas decisões. Uma é, digamos, uma decisão da Guarda Revolucionária. Ou seja, eles dizem uma coisa. E temos a ala diplomática, que é o presidente, o porta-voz, dizendo que é completamente o oposto. O está dizendo, eu estou pedindo desculpas. No dia seguinte, eles dizem, não, ele não está pedindo desculpas. Então eles passaram 47 anos confundindo o outro lado, tentando prolongar as negociações o máximo possível. Acho que eles estão apostando em prolongar as negociações. Então haverá um efeito sobre Trump por causa das eleições de meio de mandato. É nisso que eles miram, eu acho. Agora, apesar das disputas de longa data entre os Emirados Árabes Unidos e o Irã, os Emirados Árabes Unidos têm ocupado o primeiro ou o segundo lugar entre os parceiros comerciais do Irã durante grande parte das últimas 2 décadas. Muitas vezes, você sabe, muito próximo da China. Agora, também se tornou um centro para o comércio iraniano. Atualmente, os Emirados Árabes Unidos ainda continuam sendo um dos maiores fornecedores de mercadorias para o Irã, respondendo por uma parcela significativa de suas importações. Então, isso vai mudar como resultado da agressão do Irã contra os Emirados Árabes Unidos? O Abu Dhabi pretende manter os laços econômicos com o Irã? Acho que isso já mudou, sabe? Mudou completamente.
Os Emirados Árabes Unidos agora, como disse o Dr. Anwar Gargash, não podemos negociar com alguém que está sempre nos ameaçando. Precisamos encontrar uma forma de sentar e conversar com eles. Essa situação não pode durar para sempre, sabe? Queremos viver em harmonia, ter um bom relacionamento, negócios e administrar a economia. Não podemos continuar, num esquema de gangster. Esse tipo de operação, sabe, em que há criminosos que comandam tudo, um regime que não se importa em matar 45 mil do seu próprio povo. Então, como pode negociar com alguém que não se importa com o próprio povo? Isso é, eu acho, um problema, um ponto onde está. Precisamos negociar. Como conversar com alguém Que não se importa com o próprio povo? Você acha que ele se importa com os Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita ou qualquer outro? Ou simplesmente não liga para ninguém? Mas você acha que os Emirados Árabes Unidos deveriam cortar os laços econômicos com o Irã? Eu acho que já está cortado. Está completamente separado, sabe? E se eles quiserem, eles têm que mostrar, têm que provar que merecem isso. Agora eu quero falar de forma mais ampla. Durante décadas, acreditava-se amplamente que os países árabes do Golfo, embora se opusessem ao regime islâmico no Irã, como você está descrevendo, e ao seu programa nuclear, na verdade não queriam que o regime caísse. Eles temiam o excesso de migrantes e refugiados na região, o que poderia desestabilizar o equilíbrio de poder e criar incertezas para as economias desses países. Recentemente você escreveu, e estou citando, proteger nossa segurança nacional árabe exige uma profunda consciência dos esquemas do Irã e uma verdadeira unidade para repelir seu expansionismo, que se disfarça com religião e slogans enquanto abriga ruína e devastação para a nossa nação. Então, Sua Excelência, os Emirados Árabes Unidos desejam uma mudança de regime no Irã? Acho que o regime já mudou, sabe? O regime já havia mudado. Você tem os ayatolás sendo... Ele está fora de cena, foi morto nas primeiras horas. Então você tem o líder máximo foi eliminado, a segunda linha de liderança foi eliminada, a terceira linha foi eliminada. Então eu acho que o regime já tinha mudado completamente. Agora, quem restou? Parece que não há chance para o resto operar. Então, acho que haverá uma mudança de regime, mais cedo ou mais tarde. Sabe, eu acho que pessoas com essa mentalidade são muito difíceis de trabalhar com elas. Enquanto você mesmo e também o presidente Trump estão dizendo que já houve uma mudança no regime, o regime ainda está atacando seus vizinhos árabes do Golfo, incluindo os Emirados Árabes Unidos. O que me leva à minha próxima pergunta. Quero que ouçamos comentários interessantes feitos pelo embaixador dos Estados Unidos em Israel, Mike Huckabee, na semana passada, sobre a relação entre os Emirados Árabes Unidos e Israel. Vamos ouvir. Posso expressar uma palavra de apreço, profundo apreço e admiração pelos Emirados Árabes Unidos? Acho que os Emirados são um exemplo. Eles foram o primeiro membro dos Acordos de Abraão, mas veja os benefícios que eles tiveram. Como resultado, Israel acabou de enviar baterias do Domo de Ferro e pessoal para ajudar a operá-las. Como assim? Há uma relação extraordinária entre Emirados Árabes Unidos e Israel, baseada nos Acordos de Abraão. Então, Sua Excelência, quero dizer, essas são declarações bastante notáveis. Quão significativo foi o apoio que os Emirados Árabes Unidos receberam de Israel? Acho que podemos colocar da seguinte forma. Você tem o Egito, que assinou com Israel, e você tem a Jordânia, que também assinou com Israel. Esses países fazem fronteira com Israel, mas os Emirados Árabes Unidos, não. Ambos os países, sabe, acreditam na convivência, acreditam em tecnologia, acreditam. Acho que a economia é o mais importante. Ainda acredito no que disse Sua Alteza,
Sheikh Mohammed Ahmed Rashid disse: não deixe a política liderar a economia, porque isso vai arruiná-la. Deixe a economia liderar a política, porque isso vai produzir algo. Acho que a economia pode ser o melhor guia. Caminho para qualquer relação. Quando isso acontece, você vê muitos israelenses vivendo aqui em harmonia de várias formas. Uma vez que nos livrarmos de todo ódio, acho que já tivemos 70 anos disso. Já tivemos o suficiente. Olha, Israel não atacou. Israel não nos atacou. Foi o Irã que nos atacou. Então, por que eu guardaria rancor de Israel e manteria harmonia com o Irã, que está nos atacando dia e noite? Certo? Mas quero insistir nesse ponto, pois falo além da cooperação económica. Estou falando sobre enviar baterias do sistema de defesa aérea Domo de Ferro, enviar militares israelenses para operar essas baterias. Isso é muito significativo e vai muito além de qualquer cooperação militar que Israel já teve com seus vizinhos Jordânia e Egito, que você mencionou. Então, como? Onde os Emirados Árabes Unidos querem que essa cooperação militar com Israel chegue daqui para frente? Eu acho que a cooperação está indo muito além disso e a cooperação existe. Israel foi atacado pelo Irã, os Emirados Árabes Unidos foram atacados pelo Irã. Então, existe um inimigo em comum entre nós. Então, se nós não nos unirmos para repelir esse inimigo, teremos muitos problemas. Eu acho, essa é a minha opinião, eu acho que o regime tem que ser removido. Essa é a minha opinião. Isso não tem relação com o governo nem nada. Então, eu acho que esse regime teve 47 anos vivendo em harmonia. E as pessoas tentam, sabe, trabalhar com eles, viver com eles, tudo, mas eles não entendem isso. Eles só entendem uma coisa: matar. Agora, eu não posso deixar de perguntar sobre a visita secreta que o gabinete do primeiro-ministro israelense disse que Netanyahu fez em março a Abu Dhabi. Agora, embora os Emirados Árabes Unidos tenham oficialmente negado que essa visita aconteceu, o ex-assessor de Netanyahu, que disse ter participado da viagem, descreveu a visita com muitos detalhes. Então, você consegue explicar o que está acontecendo aqui? Acho que vou seguir a versão oficial dos Emirados Árabes Unidos, que a visita não aconteceu. Então, vou acreditar no meu país. Se houver algum benefício em dizer, eles vão dizer. Mas acho que, já que veio do Ministério das Relações Exteriores, vou acreditar nisso. Mais uma. Certo. Então, eu quero ter uma visão mais ampla. Você falou sobre o CCG, o Conselho de Cooperação do Golfo, mas especificamente sobre as relações entre os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita, onde estamos vendo uma fissura emergente entre Abu Dhabi e Riad. Como você vê essa fissura e como ela está impactando os Emirados Árabes Unidos? Eu não acho que isso esteja impactando em nada lá. Sempre existe, sabe? Até mesmo em Israel, sempre haverá diferenças entre as partes e tudo mais. Então, há uma disputa, mas, em termos gerais, está tudo bem. Isso não é nada novo, mas existe disputa e interesses. Mas quando se trata de segurança, tudo, sabe, pode ser resolvido. Eu acho. Nós veremos um novo relacionamento com os sauditas, tudo vai voltar ao normal novamente. Então vamos focar na verdadeira ameaça agora, mais do que nesta aqui. E entre nós e a Arábia Saudita, entre nós e o Catar, e o Bahrein, e o Kuwait, acho que sabemos quem é o inimigo. Aconteça o que acontecer, todo mundo sabe quem é o inimigo. Agora, o verdadeiro inimigo. Se você viu até mesmo um dos ministros do Kuwait, já que o Kuwait não tem nenhum acordo de Abraão nem nada com Israel, quando a Al Jazeera perguntou a ele: quem é o seu inimigo? É Israel ou Irã? Ele disse Irã. Ele disse: Israel não nos atacou. Ficamos 70 anos, você sabe, lutando contra Israel em tudo. Israel não nos atacou. O Irã nos ataca o tempo todo. Então eu posso ver que há uma mudança. Depois disso, quando terminarmos, haverá.
mais países assinarão os acordos de Abraão. MHG-me bem, eu só vou observar sobre o Kuwait que, primeiro, eles precisam revogar a lei que proíbe o contacto com Israel e israelenses. Mas se estou entendendo o que você está insinuando, isso pode acontecer futuramente. Como parte dessas mudanças que o Golfo está fazendo na forma como vê Israel. Agora, antes de passarmos para a próxima parte do programa, eu preciso perguntar. Estou ouvindo rumores de que os Emirados Árabes Unidos vão reconhecer a independência da Somalilândia nos próximos dias. O que você pode compartilhar sobre isso? Acredito que isso acontecerá mais cedo ou mais tarde. Sabe, temos um bom relacionamento com a Somalilândia, temos tudo lá. Então, se for assim, está indo pelo caminho certo. Vamos reconhecer a Somalilândia. Acho que essa é a minha opinião. E eu acho que devemos recompensar os mocinhos, em vez de recompensar o Al-Shabaab e outras coisas. Muito fascinante. Isso faria dos Emirados Árabes Unidos e de Israel os únicos 2 países que reconhecem a independência da Somalilândia. Agora vamos para a última parte do programa, com perguntas rápidas. Vou-te mostrar 3 imagens e você me diz rapidamente a primeira coisa que vem à sua mente. Então, primeira imagem. Este é o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, reunido com Mohammed bin Zayed, presidente dos Emirados Árabes Unidos. Acho que tivemos um bom relacionamento, tanto com a Ucrânia quanto com a Rússia. E esse foi o resultado. Muitos prisioneiros de guerra foram libertados dos 2 lados. Os Emirados Árabes Unidos foram o mediador entre eles e continuarão sendo. Acho que, há alguns dias, libertaram mais alguns. Então, ao manter, digamos, um bom relacionamento, conseguimos fazer com que ambos os países confiassem nos Emirados Árabes Unidos para realizar isso. Acho que Sua Alteza disse que não deveríamos ter inimigos, e sim 0 inimigos. É isso que os Emirados Árabes Unidos buscam. E também vimos o acordo de segurança assinado entre os Emirados Árabes Unidos e a Ucrânia, uma relação que também espero que se aprofunde com o passar do tempo. Na próxima imagem, vemos o príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman. Ele é o príncipe herdeiro e, na minha opinião, tem muita responsabilidade. Já era a hora. O saudita, ele fez um trabalho tremendo que foi tirar a Arábia Saudita, digamos, do extremismo para uma sociedade aberta a tudo. Acho que ainda há um longo caminho para eles, mas desejamos tudo de bom. Mas os Emirados Árabes Unidos realmente deixaram a OPEP, o que é visto pelo menos como um golpe diplomático ou económico para a Arábia Saudita. Então, nem tudo parece estar indo bem necessariamente entre os 2 países. Eu acho que não é isso. E essa é uma decisão tomada, uma decisão soberana, sabe? Nós precisamos, sabe? Os Emirados Árabes Unidos, eu acho, tentaram antes disso e tentaram controlar. Acho que é o momento certo para nós deixar esse cartel, sabe? A última imagem sobre a qual quero saber sua opinião. Este é o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Eu acho que ele é o melhor presidente que tivemos no nosso tempo comparado com a era Biden. Ele se relaciona bem com os Emirados Árabes Unidos. Ele é um amigo, ele é um aliado. E podemos trabalhar melhor com ele que qualquer um. Os Emirados Árabes Unidos estão satisfeitos com a presença de bases militares dos Estados Unidos em seu território? Sabemos que o Irã pede aos países árabes do Golfo que retirem bases militares dos Estados Unidos de seus territórios. Você acha que os Emirados Árabes Unidos querem isso? Acho que, antes de tudo, isso não é da conta do Irã, com quem temos relacionamento, com quem temos. E vamos deixar isso claro. Se eles permitirem, vamos usar o termo base. Base significa que é uma base para os Estados Unidos atuarem. É um trabalho em equipe, eles já trabalham juntos há muito tempo, então não há base. Se eles estão chamando isso de base, isso é mentira. Então, o termo base não se aplica. No Catar, existe a base Ladi.
Mas nos Emirados Árabes Unidos há uma cooperação entre nós e eles estão usando nossa base. Então, faz parte do local de onde eles operam. Em segundo lugar, não é função deles, não é da conta deles ditar qualquer coisa para nós. Nós somos um país soberano. Nós temos o nosso próprio direito de decidir o que fazer. Então, eles não podem nos impor nada. Bem, vamos ter que encerrar por aqui por enquanto. Quero agradecer novamente Sua Excelência Derar Belula Al-Falassi por estar comigo esta noite. Sintonize novamente na próxima semana aqui no On The Record. Você pode encontrar o episódio de hoje e todos os programas anteriores no YouTube e no Spotify. Obrigado por assistir.